Você já acordou de madrugada, exatamente às 3 da manhã, com uma sensação estranha, como se algo invisível o observasse? Muitos chamam de coincidência, outros dizem que é apenas insônia, mas os santos e místicos da Igreja apontam para algo mais profundo. Existe um horário em que o inimigo espiritual se levanta com mais força contra as almas, tentando enfraquecer, perturbar e até aprisionar aqueles que rezam ou dormem sem proteção. Santa Catarina de Bolonha viveu experiências intensas ligadas a este mistério da madrugada, e foi testemunha de como a hora das trevas pode se transformar em hora de graça quando a alma sabe vigiar e orar. As 3 da manhã não são apenas um número no relógio, representam o oposto simbólico da hora da misericórdia, quando Jesus morreu e entregou o Espírito. É por isso que o inimigo procura zombar e inverter os sinais da cruz, escolhendo justamente esse horário para intensificar suas tentações e ataques. Se essa mensagem já está tocando algo em seu coração, escreva nos comentários: Santa Catarina, interceda por mim, e una-se a uma corrente de fé que atravessa o tempo e o invisível. Santa Catarina contava que muitas vezes na vida religiosa, acordava de madrugada sem explicação. Ao se levantar, percebia uma luta invisível acontecendo ao seu redor. Pensamentos de desânimo surgiam de repente, imagens perturbadoras lhe vinham à mente, ou ruídos estranhos ecoavam no convento. As irmãs testemunharam noites em que ela chorava em silêncio diante do altar, pedindo proteção contra as tentações. Não se tratava de fraqueza psicológica, mas de uma realidade espiritual. Os santos sempre ensinaram que o inimigo não dorme e, especialmente entre 3 e 4 da manhã, procura atingir os que estão mais vulneráveis. Santa Catarina transformava esses momentos em oração intensa. Muitas vezes, ao rezar o salmo "Levanto-me à meia-noite para louvar-te, Senhor", sentia uma paz descer sobre seu coração, e compreendia que Deus permitia a provação para que sua alma aprendesse a vigiar. Não é por acaso que Padre Pio também relatava combates noturnos violentos contra o inimigo. Certa vez, após o toque das 3 da manhã, os frades encontraram sua cela em desordem, como se tivesse havido uma batalha. Ele mesmo dizia que a noite é o tempo em que os demônios se levantam para tentar as almas, mas é também a hora em que as orações mais humildes têm poder de quebrar correntes invisíveis. Maria Sima, a mística austríaca que conversava com as almas do purgatório, relatou que muitas almas sofrem mais intensamente nesse horário, e que os vivos podem oferecer suas orações da madrugada para aliviar tormentos. Essa convergência de testemunhos mostra que não estamos diante de um mito popular, mas de uma realidade espiritual séria, que Santa Catarina experimentou em profundidade. As 3 da manhã representam, portanto, uma encruzilhada espiritual. Muitos dormem sem imaginar que nesse momento podem estar sendo chamados a interceder. Quantas vezes uma pessoa desperta sem motivo, olha o relógio e vê exatamente 3h03. Alguns se assustam, outros ignoram, mas os santos ensinam que é um convite de Deus: levantar-se, fazer o sinal da cruz, rezar uma Ave Maria, oferecer uma súplica pelos que sofrem. Santa Catarina aconselhava suas irmãs a nunca desperdiçar um despertar noturno, pois, segundo ela, é na hora em que o inimigo pensa ter domínio que a alma pode resgatar muitas outras com uma simples oração. Esse horário também é conhecido na tradição espiritual como hora da zombaria, porque representa uma inversão diabólica da hora em que Cristo morreu, por volta das 3 da tarde. Assim como a Igreja reconhece as 15 horas como a hora da misericórdia, muitos santos reconhecem as 3 da manhã como o tempo em que o inferno tenta zombar da cruz. Catarina percebia isso de forma viva. Em algumas madrugadas, descrevia ter sentido presenças opressivas, como se vozes a acusassem. Mas ao erguer o crucifixo, sentia o inimigo recuar imediatamente.
Aprendeu então que esse horário não deveria ser temido, mas santificado com oração. Você já se perguntou por que acorda justamente nesse momento? Talvez não seja insônia, mas um chamado. Muitos fiéis que adotaram o hábito de rezar às 3 da manhã testemunham libertações profundas, curas espirituais e até milagres em suas famílias. É como se Deus, na hora em que o inimigo tenta atacar, concedesse uma graça especial para os que respondem com fé. Santa Catarina, ao relatar suas experiências, deixava claro que nunca devemos enfrentar essa hora sozinhos, mas sempre com o auxílio da cruz, da Virgem Maria e de São Miguel Arcanjo. Santa Catarina de Bolonha testemunhou que os ataques da noite não se manifestam apenas em sonhos ou medos vagos, mas em sinais claros que a alma deve aprender a discernir. Esses sinais não são para provocar medo, mas para alertar, para que o cristão não seja pego desprevenido. O primeiro deles é a inquietação repentina sem causa aparente. Muitas vezes a pessoa acorda com o coração acelerado, sentindo como se algo a observasse, mesmo em um quarto fechado e silencioso. Santa Catarina descreveu experiências assim, em que uma ansiedade súbita tomava conta dela exatamente às 3 da manhã, sem motivo físico. A resposta era imediata: ajoelhar-se, fazer o sinal da cruz, e essa sensação se dissipava. Isso mostra que não era algo apenas psicológico, mas um combate espiritual real, vencido pela oração. Outro sinal relatado por Catarina era a aparição de pensamentos estranhos e intrusivos nesse horário. Quando despertava na madrugada pensamentos de desânimo, dúvida ou até de acusação contra si mesma vinham com força. Ela entendia que eram dardos inflamados do inimigo, tentando fazê-la acreditar que sua oração era inútil e que sua vida consagrada não tinha valor. Hoje muitos fiéis relatam a mesma experiência. Pensamentos súbitos de medo, desesperança ou até de tentação surgem quando acordam às 3 da manhã. Catarina nos ensina a não dialogar com tais sugestões, mas a rejeitá-las imediatamente, pronunciando o nome de Jesus. É um sinal de que o inimigo tenta penetrar na mente justamente no horário de maior vulnerabilidade. O terceiro sinal dos ataques noturnos é a opressão física ou espiritual. Catarina relatava sentir, em algumas noites, um peso sobre o corpo, como se algo a impedisse de mover-se. Esse fenômeno, que muitos hoje chamariam de paralisia do sono, era para ela uma realidade espiritual, uma tentativa do inimigo de aprisionar a alma no medo. A santa não se desesperava, ao contrário, movia os lábios mesmo sem força para falar, repetindo invocações como Jesus ou Ave Maria, até que a opressão desaparecesse. A lição é clara: quando a alma invoca o nome do Senhor, nenhuma força das trevas pode permanecer. O quarto sinal é o ambiente carregado. Catarina dizia que às vezes o convento parecia mergulhar em um silêncio pesado, e ruídos inexplicáveis surgiam na madrugada, portas rangendo, passos que não vinham de ninguém visível, ou até sombras que passavam diante das velas acesas. Muitas irmãs ficaram assustadas, mas Catarina sempre lembrava que aquilo não tinha poder além do que Deus permitia. A presença de ruídos ou manifestações no ambiente é um sinal de que o inimigo tenta perturbar a paz, mas é também um convite à oração. Acender uma vela benta, aspergir água benta e rezar o Salmo 91, tu que habitas sob a proteção do Altíssimo, eram práticas que a santa ensinava às irmãs para restaurar a serenidade. O quinto sinal é o despertar repetitivo sempre no mesmo horário. Catarina notou que em certos períodos de sua vida, era acordada constantemente pouco depois das 3 da manhã. Não importava se havia dormido cedo ou tarde, sempre despertava nesse mesmo ponto. Entendeu que não era acaso, mas uma permissão de Deus para que intercedesse. Aprendeu a transformar cada despertar em oportunidade de oração. Rezava pelas almas do purgatório, pelos pecadores, pelos aflitos.
e logo percebia que a opressão se convertia em consolo. Esse é talvez o sinal mais comum e ao mesmo tempo mais importante. Se você acorda repetidamente nesse horário, não veja apenas como perturbação, mas como chamado. Deus pode estar pedindo a sua oração, porque há almas precisando naquele momento. Esses 5 sinais descritos por Santa Catarina e confirmados por outros santos e místicos como Padre Pio e Maria Sima, não são motivos de terror, mas convites à vigilância. Se o inimigo tenta zombar da cruz às 3 da manhã, é porque teme a força da oração que pode ser feita nesse mesmo horário. Quantas vezes o céu transforma ataques em vitórias quando uma alma, em vez de ceder ao medo, decide rezar. Por isso, se você já acordou de madrugada com algum desses sinais, não despreze. Pode ter sido Deus pedindo que você se levantasse como sentinela da noite. Inscreva-se no canal Revelações de Santa Catarina e ative o sininho. Cada vídeo aqui é uma ponte entre você e as verdades eternas que os santos nos revelam. Seu clique pode transformar vidas. Ao aprofundar-se nessas experiências, Catarina compreendeu que o segredo não estava em evitar os ataques, mas em transformá-los em oração. E isso a levava a uma intimidade cada vez maior com o Senhor. Ela dizia que nunca se sentia mais próxima de Deus do que quando enfrentava a noite com fé. E assim nos ensina que a vitória não é fugir da batalha, mas permanecer firmes até o amanhecer. Santa Catarina de Bolonha ensinava que os sinais noturnos não deveriam ser motivo de desespero, mas oportunidade de vitória espiritual. Ela mesma transformava as 3 da manhã em altar invisível, onde oferecia a Deus suas lágrimas e súplicas. A pergunta que muitos fazem é: como se proteger espiritualmente quando o inimigo ataca justamente nesse horário? A resposta, segundo os santos, não é complexa, mas exige perseverança. O primeiro meio de proteção é a oração consciente ao deitar-se. Catarina recomendava às irmãs que nunca adormecessem sem antes invocar a Santíssima Virgem e seu anjo da guarda. Ela dizia que uma breve oração antes de fechar os olhos tem força para blindar toda a noite. Muitos relatos espirituais confirmam isso. Quem se consagra à Virgem Maria e pede sua intercessão experimenta paz mesmo quando as trevas tentam se aproximar. O segundo meio de proteção é o sinal da cruz. A santa acreditava firmemente que o simples gesto de traçar sobre si a cruz com fé tinha poder de afastar tentações e presenças malignas. Em noites em que sentia medo, ela fazia o sinal da cruz repetidas vezes até que a perturbação cessasse. O sinal da cruz é mais do que um costume, é um selo espiritual, uma marca visível para o inimigo de que aquela alma pertence a Cristo. O demônio teme a cruz porque foi nela que sua derrota foi selada para sempre. Por isso, Catarina incentivava o uso desse gesto não apenas ao acordar, mas também ao despertar no meio da noite. O terceiro meio de proteção são os sacramentais. Catarina e tantas outras testemunhas espirituais sempre usaram com confiança a água benta, as velas bentas e as medalhas. Maria Sima, que teve contato profundo com as almas do purgatório, dizia que a simples aspersão de água benta no quarto aliviava não apenas as almas sofredoras, mas também afastava presenças malignas. Muitas almas lhe confidenciaram que a água benta é como um bálsamo contra as chamas da purificação, e ao mesmo tempo como espada contra o inimigo. Santa Catarina costumava aspergir o oratório antes de dormir, confiando que esse gesto simples criava uma barreira de luz contra as trevas. O quarto meio de proteção é a invocação do nome de Jesus. A santa experimentou pessoalmente que nenhuma força pode resistir quando o nome do Senhor é pronunciado com fé. Em noites em que se sentia sufocada por opressões invisíveis, bastava sussurrar Jesus para que a paz retornasse. Isso confirma o que a própria Escritura ensina,
que diante do nome de Jesus todo joelho se dobra no céu, na terra e debaixo da terra. Catarina dizia às irmãs: se acordardes à noite e sentirdes medo, não dialogueis com as trevas, apenas chamai por Jesus, e a luz se fará presente. O quinto meio de proteção tão necessário é o recurso a São Miguel Arcanjo. Catarina tinha grande devoção ao príncipe das milícias celestes. Muitas vezes, diante das tentações noturnas, clamava: São Miguel, defendei-me no combate. Não poucas vezes, após essas súplicas, sentia alívio imediato. A tradição confirma que São Miguel é especialmente poderoso durante a noite, quando o inimigo procura agir. Padre Pio também recomendava invocá-lo antes de dormir e, se despertássemos às 3 da manhã, pedir sua intercessão. Esse hábito se tornou para muitos fiéis uma verdadeira muralha espiritual. Esses meios de proteção não afastam completamente as batalhas, mas transformam a experiência da madrugada em vigília sagrada. Santa Catarina dizia que quando uma alma escolhe rezar nesse horário em vez de temer, o inferno é derrotado de maneira ainda mais humilhante. É como se cada oração feita às 3 da manhã fosse uma resposta direta à provocação do inimigo. Muitos que experimentaram isso testemunham que começaram a ver transformações concretas, libertações de vícios, reconciliações em famílias, curas físicas e espirituais. É que quando a alma se levanta no momento mais escuro da noite, ela participa da vitória da cruz sobre as trevas. É importante também compreender que a oração nesse horário não precisa ser longa ou complicada. Catarina recomendava a simplicidade. Uma Ave Maria, um Pai Nosso, o Salmo 91 ou mesmo o sinal da cruz já são suficientes para frustrar as intenções malignas. O essencial é a fé e a entrega. Muitas vezes em lágrimas, a santa apenas dizia: Senhor, em tuas mãos entrego esta noite, e já sentia a paz retornar. Isso mostra que não são as palavras elaboradas que trazem proteção, mas a confiança em Deus. Por isso, se você acordar às 3 da manhã, não se desespere. Levante os olhos ao céu e recorde: não é um acaso, mas um convite. Talvez Deus esteja chamando você a interceder por alguém naquele momento. Talvez haja uma alma no purgatório pedindo suas orações. Talvez seja apenas para que seu coração aprenda a vigiar e a confiar. O que importa é transformar a hora da escuridão em hora da luz. E lembre-se, quem vigia com Cristo não teme as trevas, porque a luz já venceu. Santa Catarina de Bolonha compreendeu que os combates da madrugada eram, na verdade, uma escola de santidade. Cada despertar às 3 da manhã deixava de ser apenas uma perturbação para se tornar encontro com Deus. Ela dizia que a alma escolhida não deve fugir da luta, mas aprender a transformar a noite em oração. E aqui está um segredo espiritual profundo. As trevas só têm poder enquanto permanecemos no medo. Quando a alma se eleva em oração, a escuridão se desfaz como fumaça diante da luz. As experiências de Catarina mostram que Deus permite esses momentos para nos tornar vigilantes, para que no silêncio da madrugada, aprendamos a colocar nele toda a confiança. Muitos testemunhos confirmam isso. Há quem acorde exatamente às 3 da manhã e, ao rezar por um familiar enfermo, perceba dias depois que a saúde dele melhorou. Outros relatam que, ao responder com oração ao despertar noturno, vícios antigos foram quebrados e reconciliações inesperadas aconteceram em suas famílias. É como se Deus escolhesse essa hora para derramar graças especiais sobre os que não têm medo de vigiar. Catarina dizia que cada oração feita nesse horário era como um raio de luz atravessando a noite, iluminando não apenas quem reza, mas também aqueles por quem se intercede. E não podemos esquecer do papel das almas do purgatório. Maria Sima relatava que muitas delas sofrem mais intensamente durante a madrugada, e que uma simples oração oferecida às 3 horas pode aliviar tormentos profundos. Catarina, movida de compaixão,
oferecia sempre suas vigílias por essas almas. Dizia que quem se levanta à noite para rezar não está apenas protegendo a si mesmo, mas está sendo instrumento da misericórdia de Deus para outros. Essa união entre vivos e mortos, entre igreja peregrina e igreja padecente, revela que não estamos sozinhos nem mesmo na hora mais escura. A grande lição de Santa Catarina é clara: não tema a madrugada, santifique-a. Se acordar às 3 da manhã, não veja apenas como perturbação, mas como chamado. O inimigo pode tentar zombar da cruz, mas a cruz sempre triunfa. Cada oração feita nesse horário é como se disséssemos ao inferno: a vitória já é de Cristo, e a minha vida pertence a Ele. Assim, a hora mais visada pelo inimigo torna-se a hora mais fecunda para a graça. Por isso, quando o relógio marcar 3 horas, não feche os olhos em medo, mas abra o coração em fé. Levante o crucifixo, faça o sinal da cruz, invoque o nome de Jesus, confie-se a Maria Santíssima e peça a intercessão de São Miguel. Faça da noite um altar, da escuridão uma vigília, do ataque uma vitória. Santa Catarina nos mostra que é possível transformar as armas do inimigo em degraus para a santidade. E agora, diante deste mistério, convido você a rezar comigo: Senhor Jesus, se eu despertar na noite, que seja para te louvar. Se o inimigo tentar me oprimir, que eu me refugie em ti. Santíssima Virgem Maria, cobre-me com teu manto. São Miguel Arcanjo, defendei-me no combate. E que cada madrugada da minha vida seja um encontro com a tua luz. Amém. Se esta mensagem tocou seu coração, faça algo agora por aquelas almas que esperam por sua caridade. Reze por elas, ofereça uma missa, compartilhe esta revelação com quem precisa. Sua oração pode ser a única ponte entre uma alma sofrida e o abraço eterno de Deus. Inscreva-se no canal Revelações de Santa Catarina, ative o sino e nos ajude a espalhar essas mensagens que não vêm da terra, mas do céu. Escreva nos comentários: Santa Catarina, que minha oração alcance quem mais precisa, e junte-se a esta corrente de luz e intercessão. Compartilhe com alguém que você ama. Uma alma pode ser salva pela sua fé.